Chica ressuscita, se vinga de seus inimigos sem clemência e se casa com o CEO que sempre a amou. A tempestade rugia como um animal enfurecido. Relâmpagos iluminavam o céu negro, enquanto a chuva caía pesada, como se o mundo estivesse lavando suas mágoas. No meio do caos, Chica, uma ativista apaixonada pela justiça social, foi brutalmente assassinada. A dor ficou marcada nas ruas que ela tanto amava, mas a luta por um mundo melhor não estava terminada. Quando o último suspiro deixou seus lábios, a morte não levou sua essência. Em vez disso, a tragédia despertou algo sobrenatural dentro dela. Ela abriu os olhos, cercada por uma luz intensa, como se o próprio universo estivesse aplaudindo seu retorno. Uma aura brilhante dançava ao seu redor e a vida pulsava em suas veias novamente. Chica se levantou, sentindo um poder inigualável. O ódio por aqueles que a silenciaram ardia dentro dela, uma chama que não poderia ser apagada. Com um fervor renovado, ela se infiltrou na elite corrupta de sua cidade, disfarçada em um vestido elegante, seu olhar de fogo intoxicando os homens poderosos que, em seus altos andares de vidro, tomavam decisões que afetavam a vida de milhões. Mas ela não era mais a Chica fragilmente mortal. Agora era uma força imbatível, determinada a desmantelar cada um dos laços obscuros que uniam sua morte aos segredos da família de seus inimigos. À medida que se aproximava de seu alvo, seu destino entrelaçou-se com o de Rafael, o CEO que sempre a amou em silêncio. Ele a observava de longe, seu rosto uma máscara de desespero. Com os olhos tristes, ele não parava de pensar na mulher que perdera, agora ressurgida, porém imersa em um mar de vingança. Rafael sentia um dilema ardente. Seu amor por Chica poderia significar a ruína de sua própria empresa. Um frio na espinha o consumia, enquanto los ecos de la verdad ameaçaban afundarlo. En meio a ese juego de sombras y segredos, Chica se via dividida. Había una parte dela que desejaba a paz, o amor verdadeiro que Rafael le ofrecia, mas su desejo por justiça era ainda mais forte. Afinal, eles a mataram. A sede de vingança pulsava em seu peito. Mas seria suficiente? Como equilibrar o amor e a dor? E como se isso não bastasse, um segredo sombrio começou a emergir. Sua ressurreição tinha um custo terrível. Cada movimento seu desenrolava uma trama que poderia ameaçar todos que amava. A ideia de perder Rafael, de vê-lo sofrer por causa de suas ações, a assombrava. A cada passo que avançava em seu plano, a sombra do preço a ser pago crescia. No clímax desse conflito intenso, Chica parou. Olhou nos olhos de Rafael, cheia de emoção e dúvidas. O que escolheria? Seguir seu caminho de vingança ou abrir mão de tudo por um amor que certamente a transformaria? A fúria e a compaixão colidiam, e a escolha que ela faria poderia mudar não só o destino dela, mas de todos ao seu redor. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Olhou cheia de emoção e dúvidas. E então aconteceu. Uma explosão repentina irrompeu em meio ao silêncio da sala. O vidro das janelas estourou, espalhando estilhaços em todas as direções. Uma nuvem de fumaça envolveu tudo, e em meio ao caos, a figura de um homem se destacou, emergindo da escuridão com a determinação de um predador. Rafael se virou com incredulidade. "O que está acontecendo?" gritou, enquanto Chica se abaixava, instintivamente, a adrenalina disparando em suas veias. Um grito ecoou por entre o fumo. Era uma voz familiar. A jovem ativista gelou. Era a irmã dela, Ana, que todos acreditavam estar há muito morta.
Chica não sabia se aquilo era possível, mas a expressão de Ana era a mais pura decepção. Você não devia estar aqui, ela chamou, seus olhos brilhando com uma mistura de ferida e raiva. Você não entende o que está acontecendo. Chica hesitou. O amor que sentia por Rafael e a necessidade de justiça se tornaram um turbilhão de emoções incontroláveis. Ana, como você está viva? O olhar de Ana cortou como uma faca, cheio de desdém. Viva, eu sou um fantasma por sua causa. Você teve uma segunda chance, enquanto eu fui deixada para trás. E agora você quer se vingar, como se isso fosse responder por tudo. As palavras dela atingiram Chica como uma tempestade. A dor que sentia pela morte da irmã agora se transformava em confusão e desespero. Não, eu lutei por você. Você não pode me culpar por isso. Enquanto Ana gritava, o homem misterioso avançou, revelando um colar que balançava em seu pescoço. Chica reconheceu. Era o mesmo que usava em seu último dia. Para de me seguir, gritou ela, mas suas palavras pareciam ecoar em um abismo. Então, o homem disse com uma voz gélida: esta não é uma questão de seguir, mas de controle. Ele se virou para a multidão que começava a se reunir do lado de fora. A fumaça estava dispersando, mas o caos estava apenas começando. Estava claro que ele tinha aliados. Eu sou a chave para o que vocês procuraram, Chica. Ele sorriu de forma sinistra, como se soubesse cada movimento que ela planejava fazer. E você? Você é apenas uma peça do quebra-cabeça. O pânico tomou conta. Rafael, observando tudo, estava em um estado de choque. Chica, vamos sair daqui, ele gritou, mas seu pedido parecia distante, quase irrelevante em meio à revelação chocante. Você não entende. Ana gritou, agora em lágrimas. Eles têm planos para você, e eu não posso permitir que você se torne uma arma em suas mãos. Chica olhou para Rafael, e a conexão entre eles parecia prestes a se romper. A urgência crescia. Estamos sendo usados como peões? Ela murmurou. Um nó na garganta impedia de continuar. A verdade estava surgindo de maneiras que ela nunca poderia imaginar. O homem começou a rir, um riso que ecoava na sala e reverberava na mente de Chica. Vocês não fazem ideia do que estão prestes a enfrentar. O jogo apenas começou. Com os olhos fixos nos de Rafael, Chica percebeu que as escolhas que ela faria a partir dali não afetariam apenas sua vida, mas todo um futuro. A batalha pela justiça e pela verdade se tornaria muito mais complexa. E no meio disso tudo, a verdadeira identidade dela poderia ser a chave para tudo. Mas as perguntas a assombravam. Quem era ela realmente nessa sombra de traições? O que Ana realmente sabia? E, acima de tudo, o que significava amar em um mundo cheio de segredos e mentiras? O tempo estava se esgotando, e a tempestade não havia terminado. Chica olhou atordoada para Ana. A irmã ela pensava já ter perdido para sempre. O homem misterioso ainda sorria, como se estivesse apreciando seu desespero. Rafael estava paralisado, tentando entender a reviravolta de sua noite. Podia sentir o pânico se espalhar pelo ar. A sala estava cheia de fumaça e caos, mas o alvoroço dentro de Chica era ainda maior. Você não entende, Ana gritou, sua voz quebrando. Você está prestes a fazer algo terrível. Há muito mais em jogo do que você pensa. Os olhos de Chica se estreitaram. O que você quer dizer com isso? A dúvida e a raiva se misturavam dentro dela. Eles manipularam você desde o começo. Você foi escolhida, Chica. Escolhida para fazer parte de algo muito maior. Sua ressurreição não foi um acidente, mas parte de um plano. A cada palavra, o rosto de Ana se contorcia em desespero. Assim como eu fui um peão antes de você. A revelação caiu como uma bomba. Chica sentiu o chão se abrir sob seus pés. O quê? Você está dizendo que você também foi parte disso? Nada é o que parece, Ana sussurrou, quase como se tentasse protegê-la da verdade. Eles sempre quiseram controlar você.
Naquele momento, o homem à sua frente irrompeu em uma risada ameaçadora. Exatamente. A reencarnação dela não é meramente uma segunda chance. É uma oportunidade. Ele gesticulou dramaticamente, como se estivesse em um palco. E você, Chica, está prestes a se tornar a arma que precisamos para destruir tudo. O que você ama? O coração de Rafael disparou. Não, Chica, você não pode cair nessa. Ele gritou, mas a determinação de Chica era palpável. Deixe-me decidir. Eu posso mudar as coisas. Não tenho que ser uma arma. Mas a sombra do homem se aproximou, e a tensão era insuportável. A única maneira de realmente vencer é unir forças. O que você não entende, Chica, é que você sempre teve escolha. Mas agora, a escolha será sua, para sempre. O homem levantou o colar que Chica reconhecia. O colar que usava antes de sua morte, uma conexão com seu passado. A dor em seu peito aumentava, e as sombras começaram a dançar ao seu redor. O ambiente começou a tremer, e em um estalo ensurdecedor, uma explosão de luz iluminou a sala. Chica percebeu que a energia em seu interior estava se acumulando, e não podia ignorar o poder que havia despertado. Tudo parecia distorcido, como se a hora já caótica cena estivesse prestes a mergulhar em um abismo. Não faça isso, Chica, Ana gritou, seu rosto agora marcado pela angústia. Você não sabe o que vai liberar. Você pode perdê-la de novo. Mas antes que Chica pudesse responder, uma onda de energia irrompeu dela com uma força avassaladora. A sala foi engolida por uma luz ofuscante que parecia querer devorá-los inteiros. E então, tudo parou. No clarão, as visões se embaralharam, multiplicando os rostos de quem a cercava, transformando o ambiente familiar em um pesadelo. Quando a luz finalmente se dissipou, caiu de joelhos, a respiração descompassada. Rafael a observava, horrorizado. Mas então, o que ele viu a deixaria sem palavras. Ao seu lado, Ana não era mais a irmã que conhecia. Sua pele parecia pulsar com um brilho sobrenatural, e a expressão dela estava marcada por algo tão profundo que fez Chica tremer. Nós não estamos sozinhas, disse Ana, e sua voz tinha uma ressonância distante, como se ecoasse de um outro mundo. Você é parte de algo muito maior. Nós somos. A revelação deixou Chica perdida em pensamentos, enquanto o espaço ao lado de Ana se distorcia em espirais de luz. O homem ameaçador observava tudo com um sorriso satisfeito, enquanto uma linha tênue de conexão começava a se formar entre Chica e Ana. Algo que desafiava a lógica. Você precisa escolher, Chica, união ou destruição. Essa é a verdade que você não consegue ver. A fúria e a compaixão se misturavam. O que realmente significava aquela nova realidade? A batalha estava apenas começando, e o que deveria ser um simples reencontro de irmãs agora se tornava uma encruzilhada de destino. Chica sentia o peso dessa escolha pressionando sobre seus ombros, como se a realidade estivesse prestes a ser desfeita em sua frente. O que estava sendo revelado afinal? Era possível que suas vidas nunca mais fossem as mesmas? Chica olhou atordoada para Ana, a irmã que pensou ter perdido para sempre. As palavras de Ana ecoavam, mas a presença do homem misterioso trazia um sentimento indescritível. Enquanto a luz do que restava da explosão se dissipava, tudo parecia cada vez mais surreal. Rafael estava paralisado, mas na mente de Chica, um turbilhão de dúvidas corria desenfreado. Então, de repente, tudo mudou. Um grito cortou o ambiente. Era um som agudo e desesperado que reverberou nas paredes, agitando o ar pesado de tensão. Chica virou-se e seu coração parou. No fundo da sala, um grupo de homens encapuzados surgia como sombras. Seus rostos ocultos, mas suas intenções eram claras. Haviam vindo para capturá-la. Saia da minha irmã! Ana gritou com uma ferocidade que Chica não lembrava ter visto. Mas Ana estava mais do que apenas furiosa. Havia uma força, uma energia que parecia pulsar dela. Chica sentia seu próprio poder crescendo em resposta.
uma conexão inquebrantável entre as duas. O homem misterioso, percebendo a crescente tensão, riu com um ar de satisfação. Finalmente, o verdadeiro espetáculo. Podem tentar se salvar, mas não escaparão do nosso alcance. Ele então apontou para um dos encapuzados. Eu recebi instruções. A chave está nela. Não podemos deixar que ela entenda o que é. As palavras cortaram Chica como facas. Como assim a chave? A confiança que começava a se formar entre elas balançou. Os encapuzados avançaram, mas em um movimento brusco, Ana levantou a mão. A luz ao redor delas pareceu vibrar, como se estivesse respondendo à sua vontade. Foi quando a maior revelação aconteceu. O homem que estava com elas, e que sabia mais do que deixou escapar, puxou algo do seu manto. Uma arma de fogo. Um dispositivo que Chica só conhecia dos filmes de ação. Não faça isso! Rafael gritou, a voz carregada de susto. Chica e Ana mantiveram os olhos fixos no homem, atentas a cada movimento. A tensão estava nas alturas, e o que talvez fosse um confronto final se transformou em um jogo alucinado entre luz e escuridão. E então, em um momento, tudo pareceu congelar. O encapuzado que estava à frente disparou a arma. Um tiro ecoou na sala, mas não atingiu Chica. Num reflexo inesperado, Ana colocou-se na frente da irmã. O impacto da bala reverberando como uma onda de choque. O espírito de luta em Chica se esvaiu. O tempo parou. Ana. O grito dela foi quase um sussurro, e o desespero tomou conta de seu coração. Ana caiu. O brilho que antes a envolvia agora desaparecendo, enquanto os encapuzados hesitavam, surpresos. O homem misterioso observava, rindo, mas era uma risada vazia, e por um segundo, Chica viu uma fissura na sua máscara, uma oscilação de pânico. O que tinha se movido dentro dela agora se tornava um grito de pavor. Você não precisa fazer isso. O desespero no olhar de Rafael contradizia a tensão da cena. Ele se aproximou de Ana, os olhos marejados. Ana, por favor, não. Com um último suspiro, a luz que pulsava em Ana começou a se transformar. Chica sentiu que o poder dentro dela estava junto com a irmã. Não, isso não pode ser. O pânico parecia engolir todo e qualquer sentido. O que mais poderia acontecer? No mesmo instante, a sala se iluminou novamente. Um tremor percorreu o chão. E antes que o mistério se desdobrasse completamente, uma explosão ofuscante de luz tomou conta do ambiente. O homem ameaçador gritou, mas sua voz foi tragada pela intensidade do brilho que o cercava. Chica percebeu que, nesse instante, a verdadeira natureza de Ana estava sendo revelada. A luz se comprimia, formando uma esfera entre elas. O que havia em Ana? Seria um sacrifício? O que aconteceu com a irmã, que já não parecia mais humana? Enquanto a luz engolia tudo ao seu redor, o pensamento de Chica ecoava. Tudo o que acreditava até agora se desfazia na escuridão do desconhecido. A conexão que antes a sustentava agora era um terreno instável. Ela precisava decidir o que significaria essa transformação e quem seriam de fato aquelas que uma vez chamaram de irmãs. A luz envolveu Chica e a sala desapareceu. Quando a escuridão finalmente se dissipou, ela se viu sozinha, com certeza de que nada seria como antes. O choque da revelação a deixava tremendo. O que aconteceu com Rafael, com a busca por justiça? A verdadeira batalha estava apenas começando. Chica olhou atordoada para o vazio, sem saber o que havia acontecido com Ana. O brilho da irmã, desaparecendo, era uma imagem gravada em sua mente, e a urgência da situação quase a paralisava. Rafael estava agachado perto dela, seus olhos cheios de pavor. O homem misterioso ainda estava ali, rindo, mas a risada soava distante, como se tudo ao redor começasse a desvalecer. E, de repente, tudo mudou. O chão sob eles começou a tremer, como se algo colossal estivesse se movendo profundamente embaixo da terra. Chica olhou para Rafael, e seu coração disparou ao ver o medo estampado em seu rosto. O momento de calma estava se dissipando, e então uma luz intensa brilhou ao seu redor.
O homem que havia ameaçado, antes tão confiante, agora parecia hesitante. Não, isso não pode estar acontecendo. Sua voz falhou, enquanto um tremor atravessava seu corpo. Chica viu seu olhar se voltar para a porta. Algo estava prestes a entrar. Foi então que a figura de uma mulher emergiu da sombra, flutuando com uma serenidade assustadora. Seus cabelos longos e escuros dançavam ao vento, e a expressão em seu rosto era de determinação. Parar, este ciclo não continuará. Sua voz poderosa ecoou pela sala, ressoando como um trovão. O homem misterioso se transformou de um caçador em uma presa, recuando diante da presença dela. Você não deveria estar aqui. Você não faz parte disso. Ele parecia em choque, e cada palavra sua era um sussurro de desespero. Eu sou a única que pode parar você. A mulher olhou para Chica e Rafael, e de repente, o olhar dela se suavizou. Vocês não têm ideia do que realmente está acontecendo. A dor de perda ainda latejava no coração de Chica, mas quando a mulher a encarou, ela sentiu uma estranha conexão. Você é mais forte do que acredita, Chica, mas precisa entender a verdade sobre quem você realmente é. Antes que pudesse questionar, a sala explodiu em um clarão. O espaço ao redor delas começou a girar, como se o tempo estivesse desmoronando. Segurem-se, gritou a mulher, enquanto uma onda de energia estonteante invadia tudo. E de repente, a mulher transformou-se em uma nuvem de luz, penetrando nas paredes e no chão. E a sala encheu-se de um calor intenso, como se a própria estrutura do lugar estivesse sendo redesenhada. Do que deveria ser uma explosão, surgiu uma nova realidade, mais clara e mais intensa. Chica sentiu seu corpo ser arrastado por uma corrente, emaranhando-se em fios de luz. E quando a poeira finalmente assentou, as paredes estavam diferentes e a atmosfera densa se tornara leve. Mas a mulher não estava mais ali. Uma nova figura se formou à sua frente, mais familiar do que imaginava. Era Ana, mas ela estava transformada, com um brilho etéreo que ofuscava tudo ao seu redor. Você é a verdadeira Chica, gritou Ana, olhando com uma mistura de amor e dor. Não, isso não pode ser. Chica olhou atordoada. Porque eu sou a chave. Ana respondeu, a voz agora carregada de poder. Eu também voltei, mas de um jeito diferente. Eu sou a guardiã do nosso legado, e você? Você carrega o verdadeiro poder que eles sempre quiseram controlar. Os olhos de Rafael estavam arregalados. O que significa isso? Ele mal conseguia processar a transformação diante dele. A tensão tomou conta da sala novamente. O homem que se escondia nas sombras gritou, agora desesperado. O que você fez? Não, isso não pode acontecer. Ele parecia paralisado pela revelação, e um pânico intenso se espalhou por seu rosto. Você parecia tão esperto, mas a verdade é que nunca compreendeu as forças que jogou contra. Ana olhou para Chica, a emoção rugindo entre elas. A luta nunca foi sobre vingança, mas sobre união. Você é a única que pode mudar tudo isso. Mas o que exatamente isso significava? O choque tomou conta de Chica. Então, tudo era parte de um plano maior. Uma escolha que eu nem sabia que tinha. Antes que pudesse responder, mais figuras surgiram. Uma legião de sombras que pareciam estar esperando por um sinal. Negue isso e tudo o que amamos se perderá. As vozes ecoaram em uníssono, criando um coro aterrorizante. Neste momento, Chica sentiu a gelada mão do destino apertar seu coração. E a verdade mais dura de todas começou a emergir. Quem sou eu de verdade? Ela gritou para o vazio. A sala começou a pulsar com uma energia nova. E Chica percebeu que suas escolhas e suas verdadeiras origens estavam prestes a ser reveladas. As alianças se tornaram uma questão de vida ou morte, e a conexão com Ana poderia ser a chave tanto para a salvação quanto para a destruição. O que aconteceria agora? As respostas estavam no ar, e o futuro delas dependia de uma escolha que estava prestes a ser feita. Chica olhou atordoada para o vazio.
tentando processar a verdade que Ana acabara de revelar. Uma sensação de desespero a envolvia, enquanto Rafael permanecia paralisado ao seu lado, seus olhos refletindo inquietação. A sala pulsava com uma energia carregada, preenchida pela tensão nas palavras de Ana. O que significa isso, Chica? Insistiu, a voz trêmula, mas firme. Ana sorriu com tristeza, sua presença resplandecente iluminando o espaço ao redor. Você é mais poderosa do que imagina, Chica. A conexão entre nós é mais profunda do que eu podia imaginar. No entanto, antes que pudesse terminar, o homem misterioso interveio, seus olhos cheios de cólera. Basta! Vocês não podem mudar o que já está escrito. A sala parecia tremer. Chica olhou para Rafael, que parecia sufocar sob o peso da revelação. O que ele quer dizer com já está escrito? Perguntou, com um aperto no peito. Mas antes que pudesse se aprofundar, uma onda de som cortou o ar. Um alarme agudo ecoou, preenchendo a sala com um eco sufocante. Os encapuzados na entrada também ficaram confusos. O homem misterioso rangia a mandíbula. Isso não é parte do plano. O que está acontecendo? Uma expressão de pânico se espalhou pelo seu rosto. Chica sentiu um frio na espinha, como se uma sombra emergisse do lugar mais profundo de seu ser. E então, o chão abaixo delas começou a vibrar, como se algo estivesse se mexendo debaixo da superfície. As paredes tremiam, e uma luz intensa começou a brilhar em um canto da sala. Chica teve certeza de que algo estava chegando. Algo que mudaria tudo. A luz explodiu como um fogo de artifício, e todos se viraram, ofuscados. Foi quando uma figura extraordinária surgiu do brilho ofuscante. Uma mulher de pele prateada e olhos brilhantes, como estrelas perdidas no cosmos. Ela estava flutuando, como se ignorasse as leis da gravidade, e sua presença trazia uma calma inexplicável. Chegaram ao ponto culminante da sua história. Ela declarou, sua voz reverberando. Olhando bem, Chica percebeu que sua aparência era familiar. Você é? O reconhecimento a atingiu como um raio. Era Mia, sua antiga mentora, aquela que havia inspirado sua luta por justiça. Mia havia desaparecido misteriosamente anos atrás. E agora estava ali, em uma forma que desafiava a lógica. A sala, antes uma fonte de choque, agora pulsava com uma expectativa nova. Mia, o que está acontecendo? Chica perguntou, mal contendo a excitação e a confusão. Você está prestes a descobrir o que realmente significa ser escolhida, Mia. Respondeu, sua voz, like mágica. Mas é preciso que todos vejam a verdade. E num movimento suave, ela levantou a mão, liberando uma onda de energia que iluminou cada canto da sala. Num piscar de olhos, os encapuzados começaram a recuar, e o homem misterioso gritou, furioso. Não, isso não pode acontecer assim. A força daquela luz parecia cortar mais que uma faca, e de repente ele desapareceu sob um manto de escuridão, como um pesadelo, dissipando-se ao amanhecer. Mas algo irrompeu dentro da luz. Das lágrimas oferecidas por Ana e as esperanças revigoradas de Chica, uma transformação ocorreu. O poder de Ana e Chica se entrelaçou, e com isso, Mia gritou. Agora, tudo o que amamos pode ser mudado. Vocês têm o poder de fazer isso. O que Chica sentiu em seu peito era puro e imutável. Mas antes que pudesse responder, a sala começou a girar novamente, criando um vórtice que parecia puxá-las para um novo destino. Não! O que está acontecendo? A voz de Chica se elevou acima do sopro crescente do vento. Neste instante, o chão sob os pés de Rafael cedeu. Ele caiu em um buraco sem fim, enquanto Chica estendia a mão desesperadamente. Rafael! Seu grito ecoou, mas a voz dele se dissipa na distância. Não, Rafael! A luz ofuscante se intensificou, fazendo com que tudo à sua volta se tornasse um borrão. E então, a sala e tudo que havia nela se despedaçou, levando Chica a uma nova realidade. Uma realidade que prometia desafios,
que ela nunca poderia imaginar. Uma voz sussurrou em seu ouvido enquanto a escuridão a envolvia. A verdade é mais sombria do que você imagina. Chica prendeu a respiração, sentindo o peso daquela afirmação. E só então percebeu que, com a destruição daquele espaço, a luta real estava prestes a começar. A salvação ou a ruína dependia dela. O que aconteceria agora? A reviravolta estava longe de terminar. Chica olhou atordoada para o vazio, tentando processar a verdade que Ana acabara de revelar. Uma sensação de desespero a envolvia, enquanto Rafael permanecia paralisado ao seu lado, seus olhos refletindo inquietação. A sala pulsava com uma energia carregada, preenchida pela tensão nas palavras de Ana. O que significa isso? Chica insistiu, a voz trêmula, mas firme. Ana sorriu com tristeza, sua presença resplandecente iluminando o espaço ao redor. Você é mais poderosa do que imagina, Chica. A conexão entre nós é mais profunda do que eu podia imaginar. No entanto, antes que pudesse terminar, o homem misterioso interveio, seus olhos cheios de cólera. Basta! Vocês não podem mudar o que já está escrito. Talvez por um segundo, tudo parou. Os encapuzados hesitaram, como se um poder invisível os mantivesse presos ao chão. Chica sentiu a adrenalina pulsar em suas veias. Mas algo estava prestes a interromper essa tensão. O chão abaixo delas começou a vibrar, como se algo colossal estivesse se movendo profundamente embaixo da terra. Chica olhou para Rafael, que parecia sufocar sob o peso da revelação. A luz explode ao redor delas, e do brilho intenso surgiu uma sombra familiar. Era a mãe de Chica, Ana Clara, uma figura que acreditavam ter perdido para sempre em um acidente trágico muitos anos atrás. Mas agora ela estava ali, como uma presença espectral. Chica, você não pode ignorar sua linhagem. Sua voz era suave, mas imponente, cortando o ar com precisão. Chica ficou paralisada, a boca aberta em choque. Mãe, por que você está aqui? As lágrimas começaram a escorregar por suas bochechas. A dor da perda renascia, mas a confusão a apertava ainda mais. O homem misterioso, que usualmente exibia tanta confiança, agora parecia um marionetista cujo jogo havia se desfazido. Isso é impossível, ele gritou, sua face pálida como se tivesse visto um fantasma. Não é um fantasma, e muito menos um truque, Ana Clara respondeu, sua voz carregada de uma força sobrenatural. Estou aqui para revelar a verdade sobre nosso legado. As palavras eram elétricas. O que Chica e Ana fizeram para provocar isso? A sala girava em torno dela, cada palavra revelando uma camada nova da mágica e do medo. Você não pode me deixar assim, mãe. O que você quer dizer com nosso legado? As perguntas borbulhavam em sua mente enquanto a verdade a consumia. Ana Clara virou-se para Ana, e uma tensão inexplicável se formou. Você não deveria ter voltado, não sabendo o que você realmente é. A afirmação cortou o ar e Chica sentiu o mundo desmoronar. A conexão mágica entre as irmãs começou a brilhar, mas agora com um brilho perigoso. Mãe, o que você quer dizer? O que Ana é? E antes que alguém pudesse responder, os encapuzados avançaram, seus rostos cobertos. Naquele instante, enquanto o desespero tomava conta, um dos homens retirou uma faca reluzente e, com um movimento rápido, se lançou para frente. Precisamos parar isso, gritou, atacando Ana. Chica, em um impulso, disparou para proteger a irmã, mas a lâmina fez um impacto direto. O grito de Ana ressoou na sala e o brilho dela começou a se apagar. A cena se tornava um turbilhão, uma mistura de dor e desespero. Mãe! Chica gritou, suas mãos tremendo ao ver a irmã cair. Os olhos dela começaram a perder a luz, e um novo poder surgia em Chica. Não, não posso perder você de novo. E enquanto o caos dominava, um grito ecoou do fundo da sala, como um eco distante atravessando o espaço. Chica, a verdade é que você não é apenas uma ativista. Vocês são descendentes de um antigo clã. E Ana, ela sempre teve um de nossos poderes. O homem misterioso estava agora,
em um estado de desespero. Seu plano se desintegrara. A verdade era uma lâmina cortante no ar. Chica sentiu a energia quente dentro dela, uma força que poderia ser a salvação ou a perda de tudo. Então, em um momento que poderia mudar o destino de todos, Chica olhou para a mãe, então para Ana, e uma escolha começava a formar-se em sua mente. Tinha que decidir, seguir o legado de sua família para lutar ou deixar tudo se desmoronar. E no meio do turbilhão, a única certeza que ela tinha era que tudo o que acreditava até aquele momento estava prestes a mudar. Ela não tinha ideia do que viria a seguir, mas uma coisa era certa. A linha entre amor e perda havia se tornado indistinta e a batalha estava longe de acabar. Chica sentiu o chão tremer sob seus pés e o coração disparar. A luz de Mia ainda brilhava forte, mas a dor de Ana a cercava como uma nuvem escura. Mãe, o que você está dizendo? Sua voz ecoou, carregada de angústia. E enquanto a tensão crescia, uma frase pesada pairou no ar. Vocês não têm ideia do que realmente está acontecendo. Os encapuzados hesitaram, a confusão se espalhando entre eles, e a presença de Ana Clara fez com que tudo parecesse possível. O homem que os ameaçava parecia perdido, como se finalmente tivesse percebido que tudo tinha mudado. Estava gritando. Eu não posso deixar que isso aconteça, não depois de todo o trabalho que eu fiz. Mas sua fúria não tinha mais poder, e antes que alguém dissesse outra palavra, uma explosão de luz ofuscante brotou de Ana. O templo de Chica parecia ruir, enquanto o ar se tornava palpitante. Então, a mulher etérea revelou-se ainda mais. A verdade está além do que você imagina. O legado que vocês têm é mais do que uma maldição. Naquele minuto, tudo se tornou um caos. A sala girava, formando um redemoinho de cores e sons. Então, algo inesperado aconteceu. Chica viu que o homem misterioso não era apenas uma lâmpada apagada na escuridão. Ele era, na verdade, um velho conhecido. Pai? O sussurro saiu involuntariamente de seus lábios, como uma semente plantada no desespero. Ele parecia tão diferente. A fúria que conhecia havia se transformado em algo pesado, um peso que só poderia ser seu. Como você pôde voltar? Você não tem ideia do que está fazendo. A raiva dele agora era mais profunda, mais pessoal. O ar parecia ficar denso, e uma verdade amarga começou a brotar. Chica olhou para Ana, a irmã que pensava conhecer, e a dor de perder alguém tão perto era insuportável. Você sabia disso? Você sabia que ele era meu pai? Seu olhar se transformou em uma tempestade de emoções. Ana hesitou. O brilho dela vacilou. Eu não tinha certeza, mas agora não importa. Ele quer nos destruir, Chica. E o homem atrás dela se contorceu, como se as palavras dela fossem veneno. Vocês não me entendem. A força que estava com vocês desde o começo é maior do que podem imaginar. E eu sou responsável por isso. Ele se aproximou, o olhar duro, como se estivesse tentando entrar na mente de Chica. Eu fui forçado a escolher entre proteger vocês ou me sacrificar. E a cada dia, a culpa só crescia. As revelações martelavam na mente de Chica como um trovão, criada para acreditar que ele era o inimigo, que ele era a raiz da dor, e agora isso. E Ana, o que você fez com ela? Ela estrangulava suas palavras, tentando conter o turbilhão. Seu pai soltou uma risada amarga. Ela é mais poderosa do que imagina. A única que pode quebrar o ciclo é você, e cada movimento seu poderia levar à sua destruição. Vocês, como irmãs, sempre foram o verdadeiro poder. A sala começou a vibrar, as paredes parecendo se contorcer. Chica sentiu um impulso correr dentro dela, uma energia que poderia significar salvação ou ruína. O que você quer de nós? Essa pergunta ecoou, pungente e desesperada. E o sacrifício respirou entre eles. O que poderia unir essa família dividida? O olhar de Ana agora era firme, mas suas mãos tremiam. Chica, nós temos que parar isso agora. Não podemos deixar que ele ganhe. A escolha está em nós. E antes que Chica pudesse pensar, o chão se partiu.
O que antes parecia uma divisão entre amor e ódio, agora se tornou um abismo. A luz e a escuridão estavam prestes a se confrontar, e ela tinha que escolher qual lado estava disposta a enfrentar. Eu não posso perder você. De novo, o grito de Chica ressoou em suas veias, mas quando ela olhou para frente, já não sabia quem eram os verdadeiros aliados e quem eram os inimigos. A linha entre o bem e o mal se desfez, e no fim, enquanto a separação dominava e tudo parecia desmoronar, uma única pergunta pairava no ar: até onde você iria para salvar quem ama? O futuro estava em jogo, e a reviravolta deixava um frio na espinha. O que aconteceria agora? As respostas estavam a poucos passos de distância, mas o custo seria insuportável. Chica sentiu o chão tremer sob seus pés e o coração disparar. A luz de Mia ainda brilhava forte, mas a dor de Ana a cercava como uma nuvem escura. Mãe, o que você está dizendo? Sua voz ecoou, carregada de angústia, e enquanto a tensão crescia, uma frase pesada pairou no ar. Vocês não têm ideia do que realmente está acontecendo. Os encapuzados hesitaram, a confusão se espalhando entre eles, e a presença de Ana Clara fez com que tudo parecesse possível. O homem que os ameaçava parecia perdido, como se finalmente tivesse percebido que tudo tinha mudado. Estava gritando: eu não posso deixar que isso aconteça. Não depois de todo o trabalho que eu fiz. Mas sua fúria não tinha mais poder, e antes que alguém dissesse outra palavra, uma explosão de luz ofuscante brotou de Ana. Os templos de Chica pareciam ruir, enquanto o ar se tornava palpitante. Então, algo inesperado aconteceu. Chica viu que o homem misterioso não era apenas uma lâmpada apagada na escuridão. Ele era, na verdade, um velho conhecido. Pai? O sussurro saiu involuntariamente de seus lábios, como uma semente plantada no desespero. Ele parecia tão diferente. A fúria que conhecia havia se transformado em algo pesado, um peso que só poderia ser seu. Como você pôde voltar? Você não tem ideia do que está fazendo. A raiva dele agora era mais profunda, mais pessoal. O ar parecia ficar denso e uma verdade amarga começou a brotar. Chica olhou para Ana, a irmã que pensava conhecer, e a dor de perder alguém tão perto era insuportável. Você sabia disso? Você sabia que ele era meu pai? Seu olhar se transformou em uma tempestade de emoções. Ana hesitou. O brilho dela vacilou. Eu não tinha certeza. Mas agora não importa. Ele quer nos destruir, Chica. E o homem atrás dela se contorceu, como se as palavras dela fossem veneno. Vocês não entendem. A força que estava com vocês desde o começo é maior do que podem imaginar. E eu sou responsável por isso. Ele se aproximou, o olhar duro, como se estivesse tentando entrar na mente de Chica. Eu fui forçado a escolher entre proteger vocês ou me sacrificar, e a cada dia a culpa só crescia. As revelações martelavam na mente de Chica como um trovão, criada para acreditar que ele era o inimigo, que ele era a raiz da dor, e agora isso. E Ana, o que você fez com ela? Ela estrangulava suas palavras, tentando conter o turbilhão. Seu pai soltou uma risada amarga. Ela é mais poderosa do que imagina. A única que pode quebrar o ciclo é você. E cada movimento seu poderia levar à sua destruição. Vocês, como irmãs, sempre foram o verdadeiro poder. A sala começou a vibrar. As paredes pareciam se contorcer. Chica sentiu um impulso correr dentro dela. Uma energia que poderia significar salvação ou ruína. O que você quer de nós? Essa pergunta ecoou, pungente e desesperada. Então, como se em resposta, o chão sob os pés de todos se abriu em uma fissura. O que antes parecia uma divisão entre amor e ódio, agora se tornou um abismo profundo. A luz e a escuridão estavam prestes a se confrontar, e ela tinha que escolher qual lado estava disposta a enfrentar. Eu não posso perder você de novo. O grito de Chica ressoou em suas veias, mas quando ela olhou para frente, já não sabia quem eram os verdadeiros aliados e quem eram os inimigos. A linha entre o bem e o mal se desfez, e no meio do caos, algo ainda mais chocante aconteceu. Uma figura surgira do abismo, com um olhar que fez todos congelarem. Era a mãe de Chica, Ana Clara,
mas ao contrário do que Chica esperava, Ana Clara tinha a aparência de uma sombra, seu corpo quase translúcido, como se estivesse fragmentada entre os mundos. Chica, não é o que parece, ela implorou, sua voz ecoando com uma mistura de dor e urgência. Você está morta! Chica gritou, cheia de confusão. Eu estava presa entre as dimensões, uma prisioneira do destino que meu esposo, seu pai e eu criamos juntos. O olhar dela era profundo, cheio de significado. E a verdade que vocês não conhecem é que todo esse conflito, todo esse sofrimento, foi um teste para vocês, um teste que eu não soube como evitar. As palavras dela atingiram Chica como uma tormenta. A ideia de sua mãe estar ali, presa entre mundos, mudava tudo. Como assim um teste? Mas naquele momento, a fissura se alargou ainda mais. Silêncios ominosos preencheram o ar enquanto a tensão crescia. O que realmente estava em jogo? A sala tremia, e enquanto o caos dominava, a única certeza de Chica era que, com cada revelação, a teia de segredos entrelaçada em suas vidas estava prestes a desmoronar. Levada pelo desespero, ela gritou: "O que eu preciso fazer? O que eu sou?" E naquele instante, tudo começou a desmoronar. O que poderia ter sido a união? Agora era uma fragmentação de verdades devastadoras. Uma carga pesava sobre os ombros de Chica e ecoava. A batalha estava longe de acabar, carregando consigo uma sequência de consequências que ninguém podia prever. A luz e as sombras dançavam à beira do abismo, e as respostas que buscavam estavam mais distantes do que nunca. Chica se sentiu como se o chão estivesse derretendo sob seus pés. A sala estava cheia de luz, de vozes e de ecos que lembravam seus maiores medos. "Mãe, como você pode estar aqui?" A incredulidade disparou em seu coração. Ainda assim, a dor e a urgência nas palavras de Ana Clara pareceram mais reais do que nunca. "Chica, é hora de enfrentar a verdade." Ana Clara falou, sua voz ressoando em meio ao caos. "Vocês, como irmãs, são a chave para quebrar este ciclo de sofrimento e vingança. Você tem que unir suas forças." Chica olhou para Ana ao seu lado, percebendo que a dor que compartilhavam poderia ser a luz em meio à escuridão. "Nós podemos fazer isso juntas, Ana. Não podemos deixar que ele nos controle mais." As palavras saíram mais como um grito do que uma súplica, e em um movimento impulsivo, ela segurou a mão da irmã. Sentiu uma onda de energia fluir entre elas, uma conexão inexplicável que as tornava mais fortes do que qualquer uma ali presente. O homem, seu pai, retrocedeu, surpresa e angustiado. "Vocês não podem fazer isso. Vocês são minhas filhas." Sua voz passou de raivosa a preocupada, revelando fragilidade. "Você não pode controlar nossas vidas." Chica gritou, o poder enchendo seu peito. O chão tremia sob os pés deles, e as paredes pareciam refletir a batalha interior. "Você nos manipulará, mas não por mais tempo." Neste momento, a sala explodiu em luz intensa. Os encapuzados que queriam controlá-las hesitaram, olhando uns para os outros perdidos. Chica estava livre, e ela sentiu isso. Era como se todo o sofrimento tivesse um propósito agora, e a energia que emanava dela e de Ana se unisse numa explosão de clareza. Mia, que observava, sorriu. "Essa é a verdade que eu conhecia. Agora basta seguir o caminho do amor e não da vingança." As palavras penetraram nas almas de ambas, e Chica sentiu que tudo começava a se alinhar. A sala, antes caótica, agora pulsava de um jeito harmonioso. Ana sussurrou: "Estamos juntas nessa. Vamos acabar com isso." E com a força que estavam canalizando, cada uma delas conseguiu ver a verdade do legado que estavam destinadas a carregar. O pai de Chica, que sempre parecia tão poderoso, agora estava visivelmente abalado. Ele gritou: "Não! Vocês não podem me deixar assim!" enquanto a luz o envolvia, batendo contra sua fraqueza. Chica e Ana se entreolharam, sabendo que precisavam agir. Amor é mais forte que qualquer dor.
Chica falou, e com o movimento, elas liberaram todo o poder que haviam libertado, empurrando a luz para frente. O homem foi absorvido pela força que emanava delas, dissipando suas sombras e revelando a verdade oculta. E então, tudo parou. A sala ficou tranquila, e enquanto a luz se dissipava, Chica percebeu que havia um novo caminho à sua frente. Com lágrimas de gratidão, ela virou-se para Ana. Nós conseguimos. Vamos viver agora. Vamos lutar pelo que é certo. A conexão entre as duas era mais forte do que qualquer laço familiar. Eu sempre estarei com você, Chica. Ana respondeu, abrindo um sorriso que brilhava mais que a luz ao redor. Em um momento de pura compaixão, elas sentiram a presença de sua mãe, que agora estava em paz, torcendo por elas. E assim, enquanto as consequências do que haviam feito se desdobravam, Chica e Ana estavam prontas para enfrentar o futuro. Os mistérios ainda existiam, mas agora elas tinham uma certeza. Juntas, poderiam conquistar qualquer batalha. Mas enquanto começavam a dar passos para fora do caos, uma última pergunta ecoou na mente de Chica. O que mais o destino reservaria para elas? Agora, queridos amigos, é a sua vez de agir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer com que essa história chegue a mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero ouvir tudo. E se você conhece alguém que precisa conhecer este desfecho, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos. Somente você, verdadeiro fã, entende a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos!